É assim que os dicionários o definem. Mas, para lá de qualquer definição, este rio tem particularidades que o tornam único aos nossos olhos. Haverá seguramente visões diferentes, como diferentes serão as sensibilidades de um artista plástico, de um músico, de um poeta ou de alguém que tira do rio o seu sustento. Mas atrevemo-nos a garantir que, para quase todos nós, o Sado associa-se a uma ideia feliz, a uma boa recordação. É aqui que o rio se prepara para abraçar o mar. Mas nós queremos descobri-lo noutros pontos do seu caminho. Venha daí connosco. O rio Sado nasce na Serra da Vigia, em Ourique, a 230 metros de altitude e corre de sul para norte na maior parte do seu percurso. Depois inflete para noroeste e encontra-se com o Oceano Atlântico aos pés de Setúbal. É considerado um rio de planície, uma vez que mais de metade dos seus 180 quilómetros se situam abaixo dos 50 metros de altitude. A sua bacia hidrográfica é a maior dos rios exclusivamente portugueses. A origem do seu nome é obscura, talvez pré-romana. José Pedro Machado, no seu Dicionário Onomástico Etimológico da Língua Portuguesa, defende que Sado deriva de Sádão, como o rio terá sido chamado até o século XVIII. Esse antigo nome, aliás, permanece em alguns topónimos atuais, como São Romão do Sádão, Santa Margarida do Sádão ou São Mamede do Sádão. Às vezes o rio porta-se como uma criança, saltita sobre as pedras e desfaz-se em gargalhadas de espuma. Outras vezes corre placidamente, refletindo o céu e fecundando a terra. Terra, mulher, útero, criação. Foi este o caminho que nos levou a um conjunto de mulheres criativas, de sensibilidades femininas, que o Sado toca de alguma forma. O rio, que é o meu rio, pois eu nasci em Setúbal, e desde pequenina que lidei com o rio, há uma vivência e há uma interação com as águas do rio, com a cor e com a imensidão que o próprio rio dá. E em especial o azul, bem típico do rio Sado, que não há mais de lado nenhum. Mas foi um local também de muita brincadeira de miúdos, tanto na parte do a pé do Clube Naval, onde todo dia íamos quando era miúdos, como íamos para Albarquel, já mais crescidos, e para a Figueirinha, portanto tudo era rio. Onde a minha mãe também me pôs a nadar bem pequenina, bebezinha, mal andava, para me habituar ao rio. E ainda hoje moro num 10º andar e a primeira coisa que faço é ir direitinho à máquina, tirar um cafezinho e ir para a varanda olhar para o meu rio do 10º andar. De maneira que o rio faz parte da minha vida, não há dúvida nenhuma. Embora goste muito de pintar variadíssimos temas, mas o rio é relaxante. E pesquisar mais motivos de rio, só saindo de Setúbal para outros lados, mas nunca deixa de ser o nosso rio, que é azul. E como tal há de ser sempre o preferido. E em termos de inspiração, claro que há horas do dia que tem influência, ou seja porque o sol está a pique, ou seja porque já é noite e então altera a cor. Há uma série de fatores que condicionam, mas só pintando, há pouco tempo fui à Morisca e fiquei encantada com um barco que tinha sido restaurado há pouco tempo, e então foi logo um tema para trabalhar o outro quadro. E até se pode ver nesse quadro, tem praticamente 3 tons: tem o violáceo, tem o azul claro e o verdeado. Quer dizer que o rio não é só azul, é preciso olhar bem e ver que cada gota tem a sua cor. E cada gota que tem a sua cor, cada pessoa também terá a sua cor interior. E pinta ou se expressa ou escreve da forma que melhor lhe apraz ou que mais de jeito lhe dá, não é?
Vou por meu rio fora, pela estrada alumiada do acaso diário sempre renovado. O odor amarzia e nebria-me os sentidos. Elevo o olhar à Serra-Mãe e pasmo perante a sua imponência. Em frente, um colar de pérolas incomensurável de camarinhas espera por mim. A sul, moinhos de maré cansados da moagem emprestam a paisagem e a história à deslumbrante visão, pano de fundo de tantas espécies marinhas. Por aí fora, e ao invés dos outros, lá vai meu sado correndo, da foz até à nascente, apenas porque é diferente. Nada me inspira mais do que a contemplação deste rio. Isto remonta aos primórdios da minha existência. Sempre fui muito próxima do mar, quer pela família, quer por mim própria, porque eu adorava sentar-me dentro de uma barca que estava na areia. Um botezinho pequeno. Gostava de ir nas traineiras, nos gasolinos, que são barcos de pesca tradicionais aqui do nosso rio, especialmente desta faixa aqui de Troino, esta zona aqui de Troino. Este rio tem sempre algo para me dizer. É impossível estar aqui e contemplá-lo sem que surja logo a ideia de escrever. Escrever, e não só porque ele leva-me as suas nuances, os tons que faz, os riscos prateados que o sol deixa nele, deixa-me extasiada em termos da pintura. Portanto, chego a casa, misturo as letras com as cores e sai dali saem duas obras diferentes, mas que se completam uma à outra. Portanto, é um poema alegoria, portanto, é difícil separá-los, e muitas vezes também nos meus quadros acontece cada quadro ter um poema, ou cada poema ter um quadro, mas isso é mais visível quando se trata aqui do rio ou ali da Rábida. Eu daqui tenho uma vista privilegiada, assim como privilegiada me sinto, e aliás todos nós, setubalenses e residentes em Setúbal, nos devíamos sentir por viver em tão maravilhoso sítio e saber aproveitar tudo o que o rio nos dá, e a serra e a própria cidade, porque no fundo não vivem uns sem os outros. Eu gosto mesmo desta melodia. Eu penso que o primeiro exercício que um músico tem que fazer, um artista, mas completamente um músico tem que fazer, é perceber o contexto em que está inserido o próprio rio. Não é possível criar uma música sobre determinado rio, sobre o Sado, sem perceber a cidade de Setúbal, sem perceber as pessoas, sem perceber a relação que existe entre as pessoas, a sua cidade, aquela força motriz que leva as pessoas a amar o seu espaço, a sua cidade, sem perceber isso, que tipo de pessoas são, como é que elas se movem nos pequenos bairros, nas pequenas comunidades, como é que elas
como é que é a sua personalidade. Portanto, um rio é o reflexo, as águas do rio refletem a personalidade das pessoas. O Rio Sado é um rio ímpar, e para mim o que o torna mais ímpar não é só a sua cor, não é só a sua envolvência com a própria serra, a envolvência é o facto de ele ser vida para as pessoas da cidade de Setúbal, ser vida e ser o espelho de uma personalidade própria do setubalense. Aí é que para se construir uma música sobre o Sado tem que se perceber isto tudo. E quando se pensa concretamente na relação da cidade de Setúbal com o Rio Sado, pensa-se logo na relação também que existe entre a cidade de Lisboa e o Tejo. A cidade de Lisboa não se submete ao Rio Tejo. O Rio Tejo é visto de todas aquelas ruas da cidade da Baixa de Lisboa, ele está ali, ele é visto pela sua cidade. Ela é uma cidade altiva, e quando eu vejo a cidade de Lisboa como uma mulher, ela é uma mulher que está lá no alto, é uma mulher altiva, uma cidade que quase que podia existir, sei que isto é possível de imaginar, quase que podia existir sem o rio. De tal maneira ela é cosmopolita, ela é empreendedora, ela é forte, é uma personalidade forte, vejo a cidade de Lisboa como uma personalidade forte. E de certa maneira o rio está lá, ela vigia, veio, observa-o em cada esquina e ele está lá. A relação da cidade de Setúbal com o Sado é quase como se os dois existissem no mesmo plano. O povo está muito ligado diariamente ao rio. As pessoas têm uma relação estreitíssima com o rio, uma relação têm imensas relações com o rio, não é? Relações variadas com o seu próprio rio. Umas porque têm a faina da pesca e toda a carga emocional que isso implica, outros têm as memórias da sua infância, de passar tempo a observar aquele rio, a ir para o rio, a brincar no rio, a nadar no rio, tudo isso. Outros estão construindo neste momento essas memórias. Mas a cidade, ela própria, ela vive, ela está num plano de relacionamento mais igual com o rio, porque ela vai buscar tudo ao rio. Acho que a cidade de Setúbal sem o Rio Sado não seria a mesma cidade. Falando do rio, eu vivi aqui à frente do rio, vivo em Setúbal desde os meus 7 anos, sempre a olhar para o rio. E vivo aqui mesmo à frente do rio, a 30 metros ou menos, há 19 anos, ou há 18 anos. E todos os dias, quando acordo e quando me deito, olho para o rio. E o rio é sempre diferente. Eu acho que não era capaz de viver num sítio que não houvesse este rio, porque vejo os barcos a passar, os da pesca, vejo os barquinhos, vejo os remadores, vejo os canoístas, vejo os barcos de transporte de automóveis, vejo os grandes os rebocadores, vejo o transporte de madeiras e todos os dias são filmes diferentes, não é um filme, são filmes diferentes, com luzes diferentes. De manhã o rio é de prata. É uma coisa fabulosa. Ao fim do dia é ouro e rosa e laranja. Quando está enovoado, não há diferença entre o rio e o céu. É tudo a mesma coisa. Misturam-se, não há horizonte. Tudo isso são momentos extraordinários que eu tenho o privilégio, que tenho o prazer, que tenho a honra de viver e que talvez queira transmitir às outras pessoas que não os vivem, não sei, ou que vivendo-os não se apercebem deles. Em relação à escultura, a escultura é uma coisa
Eu devo confessar que raramente faço o desenho da escultura que vou fazer. Toda a gente diz que faz o desenho, mas eu raramente faço, porque está toda na minha cabeça. E tal como na pintura, na aguarela, a escultura tem uma coisa fabulosa. É muito dada a acidentes. A aguarela são acidentes atrás de acidentes. Nós planificamos tudo, assim como na escultura. Quando nós pensamos numa escultura, temos planificado tudo, do princípio ao fim. E depois ela toma conta de nós. Ela diz-nos que não está por aí voltada. Ela diz-nos que nós temos a mania que somos deuses e que não acontece nada daquilo que nós pensamos. E então há um diálogo com a escultura que faz com que eu aproveite aquilo que ela me vai dando. Na aguarela é a mesma coisa. E o que é que isso tem a ver com o rio? Isso tem a ver quando uma pessoa se atira ao rio e acha que vai chegar a outra margem em meia hora, que seja a remar ou não, seja a nadar, tem que contar com as correntes, não é? Para já tem que o conhecer. Nós não podemos falar do rio se não o conhecermos. E nós estamos aqui neste sítio, que é o sítio onde há a maior concentração de gente que conhece o rio. Olha, hoje aprendi uma coisa fabulosa. Aprendi a pôr, como é que se chama aquilo? A pôr fibra. Aprendi a fibrar um barco. E ao aprender a fibrar um barco, aprendi a fibrar qualquer peça de madeira que eu queira fazer. Eu quando venho esculpir, vocês veem, parece que venho... Fico uma sarralha, como a minha mãe diz, parece uma sarralha, toda suja, toda... Eu pensei, então vou levar uma roupinha para a entrevista e depois... Mas depois pensei, mas esta entrevista é para mostrar como é que realmente as coisas se passam, não é para a capa da Caras, nem de nenhuma dessas revistas. Portanto, vamos mostrar tal e qual como nós somos, não é? Somos assim, porcos, imundos, cheios de pó, o cabelo parece uma pasta que já não entra cá pente, mas é uma paixão e é como o rio, é uma paixão, não há nada a fazer. Um decreto-lei de outubro de 1980 criou a Reserva Natural do Estuário do Sado, que visa proteger, conservar e gerir um território com cerca de 23 mil hectares, formado pelo estuário propriamente dito, pelas zonas úmidas marginais, onde se pratica o cultivo do arroz e a piscicultura, e ainda pelos sapais, dunas, praias e bancos de areia. É local de nidificação ou repouso de muitas aves, como as cegonhas, cuja presença é quase permanente na região de Alcácer e Comporta, e de desova e desenvolvimento de muitas espécies de peixes. A flora da reserva é bastante peculiar. Na Península de Troia, por exemplo, encontram-se algumas espécies endémicas portuguesas, como é o caso do tomilho carnudo, mas merece igual destaque a vegetação adaptada às areias marítimas, como o estorno e o feno das praias. Além disso, temos a giesta, a dedaleira, o lírio, o feto, a camarinheira e as bocas de lobo, entre outras espécies vegetais mais vulgares. Os amantes da observação de aves encontram por aqui alfaiates, corvos marinhos, colhereiros, várias espécies de patos, andorinhas do mar, flamingos. O estuário alberga uma grande variedade de peixes, moluscos e crustáceos. O salmonete, o linguado, a tainha, a solha, a dourada, o sargo e o charroco são algumas das cerca de 70 espécies presentes e que estão na origem da atividade dos portos pescatórios da Gâmbia e da Carrasqueira. Há ainda que referir o polvo, o choco e a lula, bem como o caranguejo e diferentes tipos de amêijoas. De entre todas as espécies animais presentes no Sado, o ruás corvineiro é, sem dúvida, aquela que mais atrai as atenções. Estes animais constituem uma colónia residente de aproximadamente 30 indivíduos. A observação de cetáceos é feita por empresas licenciadas para o efeito durante todo o ano. No entanto, é uma atividade que se realiza preferencialmente na primavera e verão, devido às condições meteorológicas. Eu estou muito ligada ao rio, desde cedo, porque eu cresci em Setúbal. E a minha atividade, mesmo na altura que andávamos na escola, nos escuteiros, fazíamos muitas atividades, muitas visitas à serra, ao estuário, à Troia, à Rábida. Eu vou cedo para a praia, mergulhar, nadar, não só no verão, mas também no inverno, e há esta ligação com o estuário e com o mar desde cedo.
A ideia de criar um projeto de observação dos golfinhos e de criar uma empresa surge mais tarde, já depois de ter concluído o meu curso, e surge, não é uma ideia só minha, é do Pedro Narra também, somos os dois fundadores deste projeto, e quando terminamos a nossa formação académica, em 1995 e em 1996, pensamos em criar um projeto para Setúbal que estivesse relacionado e fosse vocacionado mesmo para a conservação, para a observação, para um alerta em relação a esta especial comunidade de golfinhos que são residentes no Sado. É uma comunidade única, não há outro estuário em Portugal com golfinhos. Este é o único e que deve ser acarinhado e preservado. A população hoje, em termos de dinâmica, está muito mais saudável do que estava em 1998, quando começámos o nosso projeto. Nós acompanhamos os golfinhos desde então de perto, porque há dias em que saímos diariamente para o rio, para os observar. Nós conhecemos toda a comunidade, conhecemos individualmente, vimos-los nascer, já os vimos morrer também, e é um privilégio poder estar tão perto deles. E gostamos de partilhar também com as escolas, com os turistas nacionais, estrangeiros. Temos muitas pessoas que vêm a Setúbal e a Troia para fazer este programa, para conhecer os golfinhos. E é importante que quem vem a Setúbal fazer um passeio de observação de golfinhos, que saia com um conhecimento enriquecido em relação a esta população que tem características tão particulares. Eles são seres muito especiais, os golfinhos. E isso sente-se, essa magia dos golfinhos que as pessoas também falam, mesmo no barco. Eu noto quando as pessoas, vamos começar o passeio, as pessoas embarcam, param no escritório, chegam ao barco, sentam-se uns na rede, outros aqui atrás, com aquela expectativa como hoje, que levámos algum tempo a encontrar os golfinhos. Há uma certa agitação, às vezes uma certa desconfiança, vamos encontrar, não vamos encontrar, o que é que vai acontecer, será que vamos ver? Nós damos as explicações todas, mas as pessoas ainda não sentiram, ainda não viram, têm uma ideia. Quando encontramos os golfinhos, que é em quase todas as viagens, é um momento de magia, em que se instala uma harmonia no barco. E é um momento das pessoas. Nesse momento nós pouco interferimos, deixamos as pessoas sentirem, verem, observarem, é um momento delas. E as pessoas têm emoções muito diferentes. Eu já vi pessoas a emocionarem-se, a chorarem, vêm ter connosco partilhas muito interessantes, há momentos muito bonitos. Pessoas que nos ensinam também e que partilham momentos muito especiais até das suas próprias vidas. Eu já saí com a minha avó e com uma amiga, que na altura tinha 90 e mais anos, e que no final do passeio me disse que foi um dos passeios mais bonitos da sua vida. Trago nos olhos o rio que me embalou ao nascer. Na voz, requebros de onda que na praia vem morrer. Trago nos dedos a espuma, nos cabelos os sargaços, no meu corpo esta ansiedade de adormecer nos teus braços. Menina da beira-rio, mulher feita à beira-mar, voando com as gaivotas eu aprendi a sonhar. Ser presidente desta cidade, com um rio destes, é um privilégio, é uma honra, é uma bênção da natureza. Estar neste casamento, este rio que parece um espelho tão azul, como diz a nossa canção, um rio azul, onde é que existe um rio azul igual ao meu, que é inspirador para poetas, que é tema de canções, é tão bom, olhar para este rio e ver de vez em quando saltar os golfinhos que nele habitam é outra bênção. Não temos outro rio igual a este, com este berço dos roazes corvineiros, desta colónia que aqui existe, de facto é um grande privilégio. E depois tem este casamento com a serra, que não temos em mais lado nenhum. Ele chega aqui a esta ponta, não é? E aqui no Parque Natural da Arrábida vem beijar este Sado. Eu acho que é um privilégio, é uma honra. E quando se está com uma tensão daquelas do tamanho do mundo, com tanto problema para resolver,
basta vir à Rábida e olhar para o Sado. Especialmente ali em cima, perto do conventinho da Rábida, não é? Que inspirou e que foi também motivo do encontro daquela paz espiritual de monges que aqui habitaram na Rábida, naquele convento, e o construíram exatamente para essa contemplação espiritual. Portanto, era também o Sado, e em casamento, em perfeita harmonia com a Serra, que inspirou e que apaziguou espiritualmente todas essas pessoas que exatamente encontravam naquele refúgio um sítio ideal para se tranquilizarem e encontrarem a sua paz espiritual. Por isso eu acho que estamos num sítio muito especial, como dizia Frei Agostinho da Cruz, como escreveu Sebastião da Gama, como cantaram os nossos poetas populares. Ali mais à frente temos ali a Pedra da Anixa, com água cristalina ali no Portinho da Rábida, com aquela água fantástica. É isto tudo que nos dá este Sado. Acho que é muito difícil exprimir em palavras o quanto se gosta deste Sado. O rio fecunda a terra, mulher, útero onde tudo se gera. É semente de música, poesia, cor, forma, movimento, trabalho, conhecimento, amor. Este rio é lar, é pátria. Este rio é pátrio Sado.